Como essas compras a prazo refletem no PL do fundo? A gente falando aí sobre alavancagem. É uma excelente pergunta, né? Aí vamos raciocinar, né? Então a gente tem o ativo. O que é o ativo? O ativo ele soma tudo, o patrimônio líquido e a dívida, tá? Então digamos que, sei lá, um fundo imobiliário ele tem 700 milhões de reais de ativo, tá? E ele não tem dívida nenhuma, ele não tem nenhum tipo de dívida. Então o patrimônio líquido dele é a mesma coisa que o ativo, 700 milhões. A grande maioria dos FIIs ele vai ser dessa forma. Se você pegar lá o relatório mensal, né, você comparar o ativo com o patrimônio líquido, eles vão estar bem pertinho um do outro. Só que agora, né, recentemente, alguns fundos estão se alavancando. Então, quando você pega lá no relatório mensal, né, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, você vai ver que tem diferenças, né? Esses documentos não são auditados. Se você quiser informação bem correta, você tem que pegar só aquele documento da demonstração financeira, né, auditada, que publica uma vez por ano. Mas vamos ficar no relatório mensal, tá? Então, você vai ver o seguinte, um fundo de 700 milhões, ele tem ativo 700 milhões e ele tem patrimônio líquido 700 milhões. Bom, ele não tem dívida. Aí ele pega e faz uma alavancagem qualquer, né? Pega alguns imóveis que ele tem lá, tal, securitiza algum fluxo de caixa, alguma coisa, e traz para dentro do fundo 300 milhões em dívida. Então, ele tinha 700 milhões de patrimônio líquido e 700 milhões de ativo. Agora ele tem ativo, é a soma do passivo com patrimônio líquido. Agora ele tem 1 milhão de reais em ativo, tá? 700 mil de patrimônio líquido, mais 300 mil de dívida. Beleza? E quanto que é o patrimônio líquido? 700 milhões. Então você aumentou o ativo com dívida de terceiros, mas você não aumentou o patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido ele só aumenta quando você coloca capital de acionista, né? O capital próprio da empresa, né? Ou do fundo imobiliário ou da empresa. Então, a única forma de você colocar mais patrimônio líquido, digamos assim, é você chamar os cotistas, pessoal, vamos fazer uma emissão aqui, vamos colocar mais dinheiro no fundo. Aí você aumenta o patrimônio líquido desse fundo, tá bom? Se você aumentar via dívida, ele aumenta os passivos. Então, o patrimônio líquido ele fica igual. E o patrimônio líquido ele é sempre muito próximo do patrimônio de mercado também. Então, naquele VP que você olha a cota, né, tem lá valor patrimonial. Aquele valor patrimonial é o valor do patrimônio líquido, não do ativo. Então, não importa, né, o tanto que a empresa ela pegue de dívida, o seu patrimônio líquido ali, ele não vai mudar. Né, ele vai permanecer aquele patrimônio líquido ali, né, se nada der errado, né, se você não tiver que vender coisa para pagar a dívida, aquela coisa toda, se tudo der certinho, só emitiu a dívida, aumentou o ativo. O patrimônio líquido ele vai permanecer, né, vai ser próximo também ao valor de mercado, e os gestores eles são remunerados tanto pelo valor de mercado, né, ou pelo valor de mercado, ou pelo patrimônio líquido do fundo, pelo valor patrimonial. Né? Então, das duas formas, isso aí não vai fazer tanta diferença para o gestor. Então, normalmente, quando o gestor quer alavancar para comprar um imóvel, ele acha que aquele negócio ali é bom, senão ele não faria. Por quê? Porque eu vou fazer uma operação ruim para fazer o meu fundo ficar pior, né, para ficar mal falado e depois todo mundo, né, sair vendendo o meu fundo e ficar queimado na praça. Daqui a pouco um outro gestor vai vir tomar meus imóveis, né, oferecendo um serviço melhor. Não faz sentido. Então, se o gestor está querendo alavancar para comprar um imóvel, para ele faz sentido. Ele pode acertar ou ele pode errar, mas para ele naquele momento faz sentido. Muito bom.